Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma análise aqui, tá? Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma pré-análise entre o jogo do Fulham e do Chelsea, que hoje dia 12, né? Quinta-feira, que começa às 5 horas da tarde, tá? Então eu quero fazer essa pré-análise com vocês utilizando o nosso sistema Sport BI e depois analisando um pouco o mercado, o que a gente vai encontrar no mercado, até mesmo para criar um cenário, uma estratégia aí para a gente estar fazendo nossas operações na hora do live, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dê aquele like, tá? Isso fortalece a gente demais. Na medida do possível, a gente, às vezes o tempo é muito corrido pra gente, mas na medida do possível a gente vai gravando mais vídeos para vocês, então peço que vocês tenham um pouco de calma aí, que a gente vai gravar bastante vídeos aí bem legais, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço, eu sempre gosto de favoritar alguns jogos, tá? Hoje eu quero acompanhar aqui ó, o jogo do Betis, tá? Mas a gente não vai fazer, hoje eu quero acompanhar o jogo do Betis Barcelona, do Fulham, opa, só deixa eu mudar a canetinha, do Betis e Barcelona, do Fulham e do Chelsea, e da Roma e do Genoa, tá? Então, primeira coisa que eu faço, eu entro aqui, isso a gente consegue ver no sistema, tá? Até mais, às vezes é no dia a dia, a gente acaba olhando aqui rapidamente. O que eu faço de primeiro? Olhar a classificação, tá? Eu olho muito a classificação das equipes, tá? Eu sei, porque a gente acompanha a Premier League, eu sei que o Fulham vem numa ascendente muito boa no campeonato, tá? Vem fazendo boas partidas e conseguindo os resultados. Vocês percebem que ele vem de 3 vitórias seguidas aqui. Tá? Já o Chelsea, ele tá naquela reconstrução, né? Tá naquele morde, mas não assopra, sabe? Tá difícil. O elenco, para mim, na minha opinião, bem limitado assistindo jogos. Tá? Se vocês perceberem aqui, ó, ele perdeu pro City no último jogo aí também, veio do empate com o Nottingham, veio de uma vitória contra o Bournemouth, e vem só de derrota, tá vendo? Contra o Newcastle, e vem de derrota também contra o Arsenal, tá? Então vamos fazer uma análise aqui. Então, ó, o Fulham em sétimo colocado, ele, cara, assim, você parava pra pensar, ele vem numa ascendente, vai jogar em casa, favoritismo não é dele pelas odds, mas ele é um time bem agressivo, sabe? Temos o principal atacante dele lá, que é o Sérvio, só vocês virem aqui, ó, e vir classificação, vocês vão conseguir ver o elenco, tá? Os artilheiros, ó, você consegue vir aqui, ó, o Mitrovic, tá? O Mitrovic se serve aqui, muito bom de bolas aéreas, tá bom? E vamos ver se tem alguém do Chelsea aqui, ó. Tá vendo? Nem tem do Chelsea, você tem uma ideia, porque o Chelsea, ó, tem o... tem esse aí do Chelsea, que eu tenho que clicar em cima do Chelsea pra gente... Ó, só pra gente ver, quer ver? Do Chelsea, você vem aqui, ó, em cima do Chelsea. Aí já vem aqui a classificação. Vamos lá, artilheiro do Chelsea. Tem o Sterling, tá? Tem o Havertz. Então, fica de olho se esses jogadores vão estar presentes na hora do jogo, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que eu peguei aqui? Então, vamos analisar esse jogo do Fulham e do Chelsea. Estou com o Sport BI aqui aberto para vocês e vou analisar 3 painéis, tá? Até para ficar uma pré-análise mais interativa. Vou analisar o Match Odds, o painel de Match Odds, tá? Vou analisar o painel de Match Odds, vou analisar o painel de Over e de Under e a relação de jogos. Não vou entrar em Power Rank nem Head to Head, tá? Que Head to Head depois eu explico para que serve, nem o Backtest também, que é outra finalidade. Então, vamos lá. Eu deixei aberto aqui, ó. Esse é o nosso painel de Match Odds. O que eu quero saber aqui? Como é que eu forro em casa? Tá? Como é que tá vendo as suas participações jogando em casa? Então, eu já deixei selecionado aqui até para facilitar a nossa pesquisa e o vídeo não ficar muito longo. Então eu vim aqui, ó, coloquei temporada 22-23, o Fulham tá com o mandante. O que nós temos? 9 jogos, tá? O que nós temos? 9 jogos. Mandante venceu 4 jogos. Visitante venceu 2 jogos. E jogos empatados, 3 jogos empatados. Então me dá o quê? Me dá aqui uma porcentagem de 44%. O Fulham jogando em casa, ele é vitorioso, tá? 44%. E aqui que eu tenho? Aqui eu tenho os placares que aconteceram os jogos, tá vendo? O Fulham jogando como mandante. Tá. E como é que é o Chelsea jogando como visitante? Vamos ver. O Chelsea jogando como visitante, o que nós temos? O
que nós temos? O Chelsea perdeu, né? Que o visitante, ó, o mandante venceu, 4 derrotas, 3 vitórias e 2 jogos empatados. Então eu tenho, em relação à vitória do Chelsea, eu tenho só 33% dos jogos o Chelsea venceu, jogando com visitante, tá? Os demais, ou ele perdeu ou ele empatou, tá? Esses são dados bem interessantes para a gente levar em conta para o live. Tá. Partindo disso, o que nós vamos analisar, tá? Vamos analisar o painel de over e de under. Até mesmo para achar algumas coisas interessantes aqui. Também já deixei selecionado. Vou selecionar aqui com o mandante. Opa, é que eu deixei o Chelsea aqui, vou tirar. Vou deixar o Fulham com o mandante. O que nós temos aqui nesse painel de over e de under com o mandante? Temos 9 jogos filtrados. Eu tenho uma média de gols no jogo. Tá? A média de gols no jogo quando o Fulham joga como mandante. 3,33 gols. Como mandante, ele tem uma média de 1,78 e o visitante que enfrenta o Fulham tem uma média de 1,56, tá? Aqui eu tenho as porcentagens dos jogos, tá? Por exemplo, over 0,5 FT, 89%, vamos arredondar, tá? Eu tenho o over 1,5, também 89%, e o over 2,5, 89%. Então você percebe que o Fulham jogando em casa sai muitos gols. E eu percebo aqui, ó, pelo placar exato, tá vendo? Ó? Jogo 2-1, 2-2, teve um jogo 0-0, 2-1, 3-0, 3-2 e goleada do visitante. Tá vendo? Bem interessante. Eu quero saber os jogos que foram. Eu venho aqui, ó, em cima dos jogos filtrados, só clicar aqui em cima aqui, ele vai abrir uma lista dos jogos, tá? Então você vai saber aqui o Fulham com o mandante, quem que ele enfrentou e se ele foi vitorioso ou não. Então, por exemplo, o Fulham contra o Southampton, ele ganhou o último jogo, 2-1. Ele com o mandante perdeu pro Manchester United, empatou com o Everton, ganhou de 3-0 do Aston Villa, empatou 2-2 com o Bournemouth, tomou uma goleada, foi 1-4 aqui contra o Newcastle, contra o Brighton, 2-1, contra o Brentford, 3-2, contra o Liverpool lá no comecinho da temporada, 2-2, tá? E mais outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Olha que legal, né? Quem for trabalhar um BTTS, olha o BTTS sim aqui, quando o Fulham joga como visitante. Desculpa, quando o Fulham joga como mandante, tá? Eu tenho 77%. Quase 78% arredondar, tá? 7,5, vamos arredondar para cima, né? 78%. O que eu tenho aqui, ó? O mandante marcou gol. 88% dos jogos, o Fulham marcou gol. Que isso representa o quê? É só vir aqui clicar em cima que ele vai me abrir. Quem foram os visitantes que o Fulham fez o gol? Vai me abrir uma árvore de decomposição, tá? Então aqui ele vai me abrir uma árvore de decomposição. E eu vou falar quem foram os visitantes. Então ele mostra que os visitantes que o Fulham fez gol. É legal isso. Também para você fazer estudo, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Então 80% dos jogos o Fulham fez gol. E agora que interessante, mandante não sofreu gols. Só 22% dos jogos o Fulham não sofreu os gols, o resto ele sofreu gols, então ele sofre bastante gols em casa. E você percebe aqui, ó, 2-1, 2-2, só nesse aqui 0-0 e nesse 3-0. Ou seja, desculpa, gente. Ou seja, de 9 jogos, 2 jogos ele não sofreu gol. O resto ele sofreu. Entendeu? Então ficar esperto aí para um possível BTTS. Mas lógico, né? Vamos olhar o Chelsea jogando como visitante. Porque a gente sabe que o Chelsea não tem números muito plausíveis assim, tá? Então o Chelsea como visitante, o que eu vou ter? Ó o over 0,5 FT também, ó. Vai, não deu 100%, porque é 89%. Eu tenho over 1,5, 67%. E o 2,5, 44%. Tá? Aqui eu tenho o que? Os placares 0-0, 0-1, 0-2, 1-0, 1-1, 1-2, 2-1, 3-0 e goleada do mandante, tá? Que o Chelsea sofreu uma goleada aí. Mas olha que interessante, o que eu tenho aqui, ó? Se você olhar o BTTS sim, o Chelsea jogando como visitante, ele vai me dar 44%, tá? 44% só.
Por quê? Que você percebe o quê? Que tem jogos que o Chelsea não sofreu gols, ó. Esse não, ó, 1, 2, 3, 3 jogos. Esse aqui 4 também, né? Não, mandante, não, desculpa, 4 não, mandante que goleou, é verdade. Mas olha aqui, ó. Visitante não sofreu gols, 33%. Eu clico aqui, ó. Visitante não sofreu os gols. Olha que legal. Quem que foram os mandantes que não conseguiram fazer gols? Quem foram os mandantes que não conseguiram fazer gols no Chelsea? Aston Villa, Brentford e Everton. Aí eu te pergunto, como que está o Aston Villa na fila do pão? Que a fila do pão que é? Como que está o Aston Villa na classificação? E o Brentford? Como que está o Brentford na classificação? E o Everton? Como que está na classificação? Lembrando que ele vai jogar contra o Fulham. Beleza? Ó. Lembrando que ele vai jogar contra o Fulham, mas ele faz gols também em casa, né? A gente percebe, desculpa, você percebe o que, ó? 66% o visitante marcou gols. Olha, quem foram os mandantes que o Chelsea fez gols? Ó, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest e Southampton. Então o que você percebe? Que eu sou o Chelsea, ele faz gols, tem uma média baixa, tá? Porque eu tenho aqui uma média. Olha a média do Chelsea como visitante. 0,89. E olha como a média do mandante. 1,33. Por que essa média? Aí tem que tomar cuidado. Por que essa média é alta? Por causa dessa goleada. Aí é outra dica que eu dou, que eu não falei lá no Fulham, mas a gente pode olhar aqui também. É a frequência de gols. A média é importante? É. Mas ela não pode ser olhada isoladamente, porque você pode pegar os últimos 5 jogos. Teve um jogo que o visitante fez 4-0, o outro ele não fez nenhum gol, o outro também não fez um gol, depois o outro ele fez 8-0 não, ou 5-0, e depois não fez mais nenhum gol. Você vai pegar a média e fala, nossa, dividir por 2, dividir por 5, desculpa, somar os gols feitos nos últimos 5 jogos e dividir por 5. Você fala, nossa, a média é extremamente alta. Por isso que a frequência ela é bem importante. Então o que eu vou olhar? A frequência. Olha a frequência aqui, ó. Olha a frequência. Opa. Olha a frequência de gols do Chelsea jogando com visitante. Então, por exemplo, 33% o Chelsea não marcou gols. Ó, que responde o quê? 3 jogos. Olha lá. 0-0, 1-0. Dos 9 jogos, 3 jogos o Chelsea não marcou. E um golzinho só representa 4 jogos. Ó. Aqui ele fez também, ó, o mandante goleou, mas ele... Que aqui é goleado do mandante, tá? Deixa eu só diminuir minha câmera aqui. Pronto, ó, 25%. É goleado do mandante. E eu tenho 22% que foram 2 jogos. Foram 2 jogos que ele fez que ele fez até 2 gols. Tá vendo aqui, ó? Tá? A gente pode olhar do full. Então, assim, sempre é bom você ter a média na cabeça? Sim. Mas olhar a frequência. Tá? A frequência aqui, ó. Frequência de gols do visitante, que é importante. Tá? Vamos olhar o full, só pra gente ter uma ideia. Pra depois fazer um comparativo. Eu tenho o full, ó. O full que a gente falou que 88%, 89% o mandante marcou gol. Então o full marca bastante gol jogando em casa. Tanto é que eu tenho aqui ó, uma média de 1,78. Aí eu vou olhar a frequência. A frequência. Olha como a frequência já é um pouco melhor do Fulham. Eu tenho um jogo só que o Fulham, quer ver? Ó? É um jogo só o Fulham não fez gol. Olha aí. Quem foi? Acho que foi contra o Everton. Deixa eu ver. Contra o Everton, 0-0. Tá? E eu tenho 22% que ele fez pelo menos um gol, que são 2 jogos. Tá? Pelo menos um gol ele fez. Ele tomou a goleada aqui, se eu não me engano, é do Newcastle essa goleada. É isso mesmo, ó, do Newcastle. Mas ele fez, terminou 1-4 esse jogo. E aqui contra o Manchester United ele fez um golzinho também. Tá? E 44% representa 4 jogos, ele fez até 2 gols. E 22%, olha como ele faz gols, tá vendo?
Olha a frequência dele. Ele fez mais. Ele fez até 3 gols. E quem que foram as pessoas que ele fez até? O Aston Villa e o Brentford. Desculpa, eu tô com uma tosse seca. Lembrando o quê? Que a defesa do Chelsea não é das melhores, tá? Que é uma defesa que bate muita cabeça aí. Então, fazemos essa análise. Tá vendo que a análise é bem legal de ser feita? É que eu não vou aprofundar, dá pra aprofundar muito mais aqui, mas senão o vídeo ele fica muito extenso, tá? E olha que legal. Então, dito isso, tá? Então, assim, é legal você ficar esperto com o BTTS, sim, pro lado do Fulham? É. E pro lado do Chelsea também, porque o Chelsea também marca seus gols fora. Não com tanta frequência, mas marca. Então, o que a gente vai olhar agora? Vamos olhar o painel, tá? Que é o confronto, que é o head to head. Vamos olhar o confronto entre as equipes. Então, já selecionei aqui, ó, Fulham e Chelsea. Eu vou selecionar ele e vou vir aqui, ó, botando exibir detalhes. Ah, só para mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Então, por exemplo, aqui eu vou ter, que as pessoas já olham, aqui eu vou ter lá 78% de over 1,5 FT, 67% de over 2,5 FT. Eu tenho over HT 78%. Aí eu tenho gols, ó, tem pelo menos um gol no segundo tempo. Isso aqui é interessante, tá? 78, vamos supor que o jogo terminou 1x0 para 1x0 pro Fulham ou 1x0 pro Chelsea. Pro segundo tempo, um cenário para gols, pelo menos eu buscar um gol ou até 2 gols, que eu tenho 45%, é bem interessante. Ó, BTTS, ambas marcam 61%. Aí eu tenho expectativa de gols do mandante, expectativa de gols do visitante. E tem uma média que é 2,78, que é a média de gols, tá? Então eu venho aqui e vou exibir detalhes, que aí vai me trazer mais informações bem mais detalhadas. Para aquelas pessoas que gostam de operar over HT, é bem interessante olhar o quê? Que eu olho, tá? Tem gente que olha o total, a gente não olha o total, nem a gente olha separadamente, tá? Porque às vezes, quando a gente olha o total, um time vai puxar muito do que o outro. Então eu gosto de um equilíbrio. Então o que seria separadamente? Olha como que é o Fulham jogando como mandante. 78% teve gols no HT. E o Chelsea, 78% teve gols no HT. Aqui você pode abrir também. Aí você tem os CVs aqui, os últimos. Aqui, ó, CVs, os últimos 5, dos últimos 15, 10, últimos 5 jogos, tá? Vamos ver agora aqui o painel do FT. O que teria no painel do FT? Eu tenho as posições, eu tenho o número de vitórias, 4 contra 3, tá? Número de empates, eu tenho 3 contra 2. Derrotas, 2 derrotas contra 4. Né? Gols marcados em casa, comandante, 16 gols marcados. Pra você ter uma ideia, e o Chelsea, só 8. Gols sofridos, olha, muito parelho, tá? 14 gols contra 12. Então você vai olhando isso. Por exemplo, outra coisa que eu gosto de olhar bastante. Quem marcou primeiro, ó. Porcentagem de jogos que marcou primeiro. 56% dos jogos. O Fulham marcou primeiro contra 44%. Eu tenho aqui a média de gols marcado, que a gente viu lá naquele outro painel. Média de gols por jogo. Aí eu tenho aqui os coeficientes de variação. O que seria coeficiente de variação? Quanto mais próximo de zero, mais confiável é daquele evento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou olhar os últimos 5, tá? Média de gols marcado. Média de gols marcado. Tá? 1,60, 0,80. Meu coeficiente de variação, 0,71. E aqui já está um pouco alto. Acima de 1,05. Eu tenho média. Eu tenho a média de gols sofridos. Tá? Eu tenho a média de gols sofridos. Eu tenho 1 aqui, ó. Pro lado do Fulham. E eu tenho 1,20 pro lado do Chelsea. Aí eu tenho o coeficiente de variação, 1, muito próximo. Né? Já está quase acima de 1. Lembra-se? Quanto mais próximo de 0, melhor. E eu tenho aqui também, ó. 1,37 já está alto. Mas eu olho aqui também, ó. Olha que legal. Over 1,5 FT. Pô, o Fulham jogando em casa, eu tenho 89%. Eu tenho o Chelsea jogando como visitante, eu tenho 67%. Já percebe? Que o Fulham puxa muito mais já do que o Chelsea. Aí você vai olhar também o over 2,5, ó. Over 2,5, ó. 89. Puxa muito mais do que o Chelsea, que é 44.
Entendeu? Então é bom olhar isso. Outra coisa que eu ia mostrar, que é interessante, é o seguinte. Eu não ia mostrar agora, mas eu vou mostrar sobre o Power Rank aqui, rapidinho, tá? Vou mostrar pra vocês. O que é legal? Existe uma média do campeonato, tá? Então se eu for olhar aqui, ó, Power Rank, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui na Premier League. Se eu entrar aqui se eu entrar aqui na Premier League, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho o FT, tá? Então eu tenho aqui, ó, vou abrir para vocês aqui, ó. Eu tenho a tabela do FT, tá? Tenho a tabela do FT. Então, por exemplo, gols marcados. 40 gols marcados aqui, eu sublinhei aqui, tá? Eu classifiquei com o melhor ataque da competição. Eu tenho a média, tá vendo aqui a média de gols do jogo? Eu tenho a média do campeonato, tá vendo? A média do campeonato é 2,85. Aonde que tá o Fulham? Tá acima da média? Olha o Fulham aqui, ó. 3,17. Concorda que ele tá acima da média? Olha bastante isso. Tá acima da média do campeonato. É interessante. E o Chelsea? Cadê o Chelsea? Olha o Chelsea. Chelsea já tá abaixo da média do campeonato. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa ver. Aí você pega também aqui, ó. Com o mandante. Você pode também fazer com o mandante. Que é bem interessante também. Tá vendo? Olha o Fulham. Como que o Fulham tá com o mandante? Olha aqui o Fulham com o mandante. Olha a média do Fulham. 3,33. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai analisando aos poucos, a gente vai começando a entender. Tá, feito tudo isso, as análises, o que a gente percebe? Que o Fulham é um time que faz, pelas análises que a gente fez, que o Fulham é um time que faz bastante gols em casa, tá? Mas sofre também. O Chelsea é um time que faz poucos gols fora de casa, mas também sofre alguns gols. Teve jogos que ele não fez gols, tá? Na minha opinião, o que eu vou buscar? Agora eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o mercado, tá? Deixa eu só tirar aqui. Agora eu entro aqui no site da Betfair, já tô com ele aberto aqui, ó. O que o mercado tá me apresentando aqui? Eu vou entrar. O que o mercado tá me apresentando de odds aqui, ó? O que você percebe? Que eu tenho um favorito por odd. Um favorito fraco, né? 2,04, que é o Chelsea. E eu tenho aqui a zebra como 4,1. Tá? Ó, o BTTS sem ambas marcas já tá acima, lembra que eu falei pra você? Esse BTTS pode ter valor. Se a gente leva pro lá e vê que o jogo tá lá e cá, tá com espaço para ambas partes, baita BTTS de valor. Tá? Vamos ver o mercado de gols. O que o mercado de gols ele nos fala aqui, ó? Ó, mercado de gols. O 2,5. Ó, jogo tendência under. Tá? Jogo tendência a under. Porque eu já parto aqui do 2,5 FT a 2,30. Olha o over 1,5 FT. O mercado espera até 2 gols. Até 2 gols nessa partida. Esse é o mercado que está falando. Pode acontecer 3, 4, 5 gols? Lógico que pode. Só que para esse jogo, o que eu vou ver? O que eu vou analisar? Eu vou partir para a linha de gols. Eu vou baixar uma régua. Se 1,5, vamos voltar aqui, ó, em gols. Se 1,5. Opa. Aqui, ó. Desculpa, 2,5. Se o 2,5 já dá 2,30, e eu vi que o Fulham é um time que faz bastante gols em casa. Eu vi que é um time que vai para cima. Ele vai querer buscar vitória para ficar cada vez mais aqui, ó, na classificação. Se ele consegue essa vitória aqui, pô, ele pula lá, ó, vai para 29, 30, 32. Não, 29, 30, 31. Cara, ele já encosta aqui no Tottenham, passa o Liverpool e já encosta no Tottenham, cara. Por que não sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões ou uma Liga Europa aqui, ó? Você tá entendendo? Então, pra mim, e o Chelsea não vem com tudo aqui, porque você olha o Chelsea jogando com a gente viu análise, tá jogando fora, ó. Os últimos 4, olha aí, ó. Os últimos 4 jogos. Tá? Então, o que eu vejo? O que eu vou fazer para esse jogo? Então eu tenho um over 2,5 FT a 2,30. Eu baixo uma linha. Aí eu vou para a linha de gols. Eu vou analisar o over 2. Tá?
ou over 1,75. Tá? Over 1,75 acima, na odd acima de 1,75. Então essa vai ser a minha estratégia. Tá? No jogo aqui, eu vou até anotar. Ó. No jogo do Fulham e do Chelsea. Eu vou partir para a linha. Se o jogo tiver com comportamento, o Chelsea propondo o jogo, tentando encontrar espaços, o Fulham contra-atacando, tá? Escalação legal, completa de ambas equipes. Eu vou buscar essa linha. Mais ponto 75. Opa. Mais ponto 75. Ou mais 2, tá? Quais são as odds? Mesma coisa, odds acima de 1,80 e aqui é uma coisa. 1,80. Agora, quem tem metodologia para trabalhar BTTS, fica de olho também, ó, no BTTS. No BTTS sim, tá? Uma odd. Vou colocar aqui, ó, odd acima de 2,12, por exemplo. Tá? Essa linha aqui, ó, só para as pessoas que não entendem, essa linha aqui é o seguinte, ó, se eu entrar 2 gols, meio green, tá? 1 gol é red. Você precisa de 2 gols para meio green. 3 gols, te paga cheia, tá? E o over 2, o que seria o over 2? 2 gols é void. 3 gols é green cheio. Agora, se o jogo tiver outra coisa, se o jogo não tiver legal, não tiver parado, eu vou esperar valorizar o quê? Esse over 1,5 FT acima de 1,70, tá? Então eu vou anotar aqui, ou over 1 ponto FT acima de 1,70, tá bom? Agora, tá? Se o jogo terminou empatado, não teve tanto comportamento, eu vou esperar o segundo tempo para pensar ou no limite ou na linha 0,75, tá? Ou o jogo terminou 1-0 pro Fulham. Vou ver se teve comportamento, vou tentar buscar. Eu não vou trabalhar match odds. Vou tentar buscar o over à frente no segundo tempo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, gostado, tá? Eu sei que ficou um vídeo um pouco extenso, mas quando a gente quer mostrar, queria mostrar mais coisas para vocês, o vídeo fica um pouco mais extenso. Tentar ser mais objetivo nos próximos vídeos, tá bom? Tamo junto e fique com Deus.